assim, o planejador que tá escutando, que quer ser um planejador, e o cliente que tá contratando a primeira coisa que ele tem que entender na reunião é que ele tem que ter clareza. O planejador tem que deixar claro o que é aquilo que ele tá fazendo. Então, a parte comportamental não são todas as pessoas que falam a mesma língua. Então, você não pode atender todo mundo do mesmo jeito. A pessoa que senta com você e senta com outra pessoa e explica da mesma forma, ela não vai conseguir trazer clareza. Não. Então, o que o planejador faz, eu acho que de essência, é entender qual é a sua veia. Quem é você? Como que você se comporta? Qual é o tipo de comunicação que você tem? E aí, numa reunião de produtos, ele tem que sair da reunião entendendo o que é um tesouro direto, o que é um CDB, que tipo de risco cada um deles tem, o que são fundos imobiliários, o que é uma debênture, o que é um CRI, um CRA, o que são esses produtos, para que ele serve? Então, é uma aula mesmo. Perfeito. Ou quando o cliente não chegou nesse ponto, mas na primeira reunião a gente já entende que tem que interferir na carteira porque ela está totalmente defasada, a gente tem que sentar com o cliente e falar, o que você comprou é isso. Então, você tem isso, de liquidez você não tem. O que é uma liquidez? O que é um D+0? Então, a clareza sobre o produto que ela tem, ou a clareza sobre os objetivos que ela quer conquistar, precisa ser a base, assim, de uma pirâmide de Maslow de um cliente. Perfeito. Eu não diria informação, porque eu acho que muita informação gera confusão. E o cara ele não tem, por exemplo, se o cara é um cara que já tem mais, ele busca isso, beleza, então se ele tem esse apetite, você entrega. Mas às vezes você vai sufocar, porque já é um negócio que muitas vezes é uma fuga, né? Ele já enxerga aquilo, tipo, é difícil, é chato, não sei, e aí você... Tem dificuldade também. Exatamente. Né? Então... Mas o importante é entender que custos importam. Então, quando a gente senta com o cliente e explica um tipo de produto que ele está comprando, ele tem que entender que ele vai pagar uma taxa de performance. O que é a taxa de performance? Ele tem que entender qual é o benchmark que ele está sendo olhado ali, o que é um benchmark. Então, quando ele vai sentar com o assessor, ele não tem mais tanta dificuldade. Sim. Então, eu já peguei casos, assim, de a gente sentar com uma cliente que tinha mais de 20 produtos numa corretora, porque quando tem muitos produtos é porque ele não tem certeza do que a pessoa precisa. Então ele compra tudo o que ele pode. Alguma coisa vai dar certo. Diversifica ao máximo ali. E aí a gente deu uma aulinha pra ela entendeu muito bem o que ela tinha na carteira. E aí quando começou a parte do ano passado da transição de um presidente para outro, muitas corretoras entraram em contato, vamos mandar seu dinheiro para fora, vamos melhorar a situação. E ela já sabia o que ela tinha que fazer. Então ela me ligou e falou assim, Andressa, tô super instruída. O meu assessor me ligou, eu já falei aquilo pra ele. Deitei aqui, né? Então você percebe que o trabalho que a gente teve juntas fez com que ela mudasse alguma coisa. Legal. E adquirisse um conhecimento que ela não vai ter. Depende do tipo de atendimento que ela tem. Né? E assim, isso pra mim é o que eu mais acredito, sabe? Independente de qual é o tipo do jeito que você atende um cliente, mas é fazer a pessoa pensar. Sim. Porque a gente vive numa sociedade onde é complicado você pensar muito, sabe? Então a gente, enfim, você entra muito no mérito, verdade. mas as pessoas buscam, principalmente no mercado financeiro, acho que por isso tem tanto golpe. Saiu era antes da pandemia essa estatística que eu vi, que tinha mais gente caindo em golpe, pirâmide, do que gente com CPF na bolsa. Então, tipo, tinha um número absurdo, assim. E eu tenho certeza que de lá pra cá, com esse negócio das criptomoedas, deve ter sido um absurdo também, ainda que tem muita gente que cai em golpe e não conta, eu tenho um né? caso pra você que você chora, assim, um negócio... Tá, então conta aí, vamos pro bizarro. Os causos são sempre importantes. Ela é uma cliente muito parceira, amiga, ela é super jovem. Legal. Muito jovem mesmo. E ela me contratou, assim, eu quero aposentar daqui 10 anos. Eu pensei, nossa, a menina tem 27 anos. Que tipo de pessoa que é aposentada daqui 10 anos com 27 anos, 37 anos? Alguma coisa tem de errado, né? Eu já tenho um cara que me ajuda na parte de planejamento de finanças e que rende 20% ao mês. Aí eu pensei, nossa, quem é essa pessoa, né? Quem é essa máquina, né? Caraca, 20% ao mês. Seguro. Não, na visão dela, assim, ele me deposita todo mês um valor, tá tudo certo, faz 2 anos que eu tô com ele, eu entrei com 100 mil e agora eu tô mais ou menos com uns 400 mil reais e se eu continuar nessa pegada eu vou me aposentar. Quanto que de dinheiro eu preciso?
Porque esse tipo de cara, ele não consegue dizer pra ela o quanto de dinheiro ela tem que guardar durante o período de tempo, pra que quando ela tenha tantos anos de idade, ela viva ou de renda, de forma a consumir o seu dinheiro, né? Ou de forma vitalícia, que é o dinheiro ficar perpétuo e sobra pra alguém. Ele não consegue fazer essa análise. E ela queria isso. Era esse número que ela queria. Eu falei assim, ok, vamos conversar. O cara que dá 20% ao mês... Não, aí... Olha como é importante o nosso trabalho de clareza, né? E aí eu falei, vamos voltar um pouquinho a história. Já que tá tudo bem, maravilhoso, tá voando, beleza. Não vamos olhar pra ele agora, mas eu preciso entender como que funciona o seu orçamento. E aí a gente tem uma metodologia chamada etapas, né? Onde são 6 meses, um processo mais tenso, né? E ela preencheu lá o aplicativo, na primeira reunião, eu já consegui entender vários problemas familiares, núcleo familiar. Então ela carrega aquela estrutura dos pais. Então os pais, quando eram jovens, tinham 35 anos, eles faliram. E ela era milionária, ia para os Estados Unidos a cada 2 semanas. Então uma pessoa com poder aquisitivo interessante. Sim. Não muito alto, mas interessante. Então ela tinha essa estrutura familiar e eles perderam tudo. Caraca. Tipo, tudo mesmo, assim, por uma gestão ruim da empresa. E ela não queria ser como os pais. Então o que ela queria? Ela queria antecipar uma aposentadoria e não é que ela não queria parar de trabalhar. Ela ia continuar a vida normal, mas ela queria ter 100% de certeza que ia dar tudo certo. Aquela segurança ali que estava tudo bem, que ela poderia arriscar em outras frentes ou trabalhar com outras linhas. Exato. Que não ia ter problema se desse errado, que estava garantido ali o pé de meia ali. Exatamente. Tá. E aí ela estava trabalhando com a parte do cérebro reptiliana dela, de eu quero isso, eu quero isso, eu quero, e eu vou procurar a forma mais fácil de ter o que eu quero. Só que ela não entendia que esse dinheiro que está rendendo, ele tem que voltar. E para o imposto de renda, esse dinheiro não existe. Só que ela não quer ficar ilegal. Então as coisas elas não se falam. Não se falam. Elas realmente não se falam. Entende que o dinheiro dela saiu, foi passear e voltou. Só que não nessa intensidade. Não, porque e ela aí não volta com um ganho expressivo. E ela tem que pagar imposto sobre taxado, isso. Exatamente. E ela recebia o dinheiro em cash. Quase 28 mil por mês em cash. Desculpa. Em notas de 2, quase, não, mentira. Não, e aí, quando a gente sentou pra conversar, que eu entendi o comportamento dela com o dinheiro, porque ela é uma médica jovem que ganha os seus 30 mil reais. Então não é uma pessoa que não tem condições de viver com esse dinheiro. E quando ela entendeu que o quanto ela precisaria guardar por mês, ela não precisa estar num ambiente tão arriscado, ela se assustou. E falou, por que eu fiz isso? Porque ela tentou uma saída mais fácil. Sim. Mas ela conseguiu reaver ou... Não. Que esse é o ponto, né? Porque assim, quando eu falo de planejamento financeiro, não sei se faz sentido para você, mas assim, qual que é o problema, né? Eu sempre faço uma apresentação com uma pirâmide ali quando eu converso com um cliente, que é a questão do cara, tipo assim, antes de você pensar em rentabilidade, você tem que cumprir algumas etapas, que é o que você acabou de falar, tipo, entender a renda, o padrão de consumo, entender ali o que acontece se você perder sua renda momentaneamente, se acontecer alguma coisa, você tem alguma segurança, quais são as reservas que você tem, qual é a sua expertise para lidar com investimentos para você buscar rentabilidade. Seu estômago para isso, né? Porque isso é muito normal, assim, ó. O brasileiro, isso é muito natural aqui, tipo, pensar, tipo, quanto que eu vou... Ganhar. Se eu colocar 100 quanto mil... Rende? Quanto que dobra? Tipo, não, cara, não, calma. E assim, aí sempre vem aquela... Aqui em Jundiaí teve um caso, há quase 10 anos atrás, que aconteceu, né? O cara tinha chegou a ter mais de 10 mil contas. Sim. Um rapaz que fazia acho investimentos e aí prometendo 4% ao mês. Olha, ele era mais conservador, hein? 4% ao mês garantido. Aí só que pra você ver como uma história contada muitas vezes, ela acaba virando verdade. Total. Qual que era a narrativa? Como ele tinha um histórico, mais de 2 anos, tinha gente que eu conheci gente do banco que tinha porque esses lá. caras são recomendados. Ele era recomendado e assim, quem recomendava falava assim, ele paga certinho. Ele paga certinho há 2 anos, 5 anos. Eu tô com ele lá há 5 anos e meu dinheiro todo mês eu recebo. Então, a pessoa que não conhece, ela traz o certinho como é seguro. Sim. Mas é uma pirâmide, o certinho não tem nada a ver com segurança. Segurança tem a ver ali com a liquidez, o tipo de investimento. Total. Outras coisas nesse sentido. O pagamento ali, assim,
faz parte do processo quando ela tá funcionando. Quando Sim. a bolha explode, que dá problema. Então, nesse caso aí, o cara, enfim, não conseguiu pagar, muita gente ficou... Não, e é engraçado porque quando a gente fala assim pro cliente, você tá numa pirâmide, ele não sabe o que é uma pirâmide. Sim. E você vê que é muito louco que as pessoas... E assim, a questão do viés da confirmação, né? Eu lembro que na época eu treinava aqui numa academia... E aí eu conheci uma galera lá e tal, e aí, tipo assim, uma vez no vestiário, um cara cantando de galo, assim, olha, que eu botei a grana no cara lá, vendi minha empresa, 400 mil, botei lá, agora eu vivo de renda. Tipo, aqui, ó, eu treinando na hora do almoço, tipo, fazendo Sofrido, uma né? hora rapidinho pra treinar Sofrido, você já tava. E o cara, não, eu tô aqui, ó, tava me matando na minha empresa, agora eu deixo o dinheiro lá, rende certinho. E aí o cara... Sumiu. Quebrou. É. E aí? Cadê? Pelo menos você tinha um negócio que... Sim. Sofrido. É porque não tem liquidez. Na pirâmide não tem liquidez. Isso. Então eu falei pra ela assim, você não lastro, pode... né? Eu falei, você não pode pedir o resgate total. Esse cara vai fugir. O que você tem que fazer é tentando fazer retiradas e legalizando esse dinheiro, deixando o menos dinheiro possível que você pode ir lá, pra você poder zerar o caixa. Pelo menos até recuperar o principal, né? Eu falei assim, vamos falar pra ele que você vai fazer uma viagem internacional. Você precisa de 30 mil do seu cash. Além do que ele vai te pagar. E a gente começa a fazer as retiradas aos poucos. Porque quando ela entendeu que a pirâmide quando ela indica uma amiga, o dinheiro dessa amiga é o que paga ela por mês. Isso. Quando ela entendeu exatamente isso, ela fez... Falei, então, as pessoas que você mais gostam, o dinheiro delas está indo pra você. E eu tenho um caso em Belém do Pará, que ele foi preso até, né? Ele era meu cliente... Ele tinha uma empresa chamada Wolf, não sei nem se eu posso dizer isso. Ele tinha uma empresa chamada Wolf, ele era meu cliente pessoal, o dono dessa pirâmide. E eu achava muito esquisito. Na época eu trabalhava com seguros, tinha um seguro de vida comigo. E de repente eu comecei a prospectar vários clientes dele, né? E várias pessoas falavam assim pra mim, eu fiz um empréstimo de 80 mil reais no banco pra botar ali. E aí o valor da rentabilidade, eu vou pagar o empréstimo e ainda sobra dinheiro. A pessoa não entende a clareza do risco daquilo. Então, nossa. Só que eu tava na minha casa, isso vai fazer, sei lá, uns 2 anos, tava assistindo televisão, e aí no Datena apareceu o meu cliente, ele foi preso. Ele morava em Belém do Pará, foi preso em Dayatuba. Caraca. E muita gente não conseguiu reaver o dinheiro até hoje. Então, mas a grande maioria, assim, ó, esse tipo de situação é muito recorrente. O que passa quando é muito grande, mas os micros... micropirâmides, que o cara não é tão grande assim, mas movimenta milhões. Sim. E ainda, assim, ele foi crescendo. É muito natural. E assim, mas qual que é o problema? Falta de cultura e educação financeira. Porque o cara, ele tem uma dor. O brasileiro, ele tem uma dor. Ele precisa ganhar mais. A gente tá vivendo um momento hoje econômico que a gente tem, desde a pandemia pra cá, uma inflação IGPM que subiu 50% nos últimos 3 anos aí, se você pegar. Mas vamos falar de IPCA, quase 30%, 20 e poucos. Que é muito, se você for levar em consideração 3 anos só, e um salário mínimo que não corrigiu o equivalente, sem contar que essa inflação não é o real no dia a dia, né? Não. Você vai no mercado com 100 reais hoje, você sai com uma sacola. Exatamente. Então assim, ou na mão, né? Dependendo do que for. Depende porque agora eles mandam até você pagar pelo saquinho do mercado. Isso, exatamente. Então, assim, pra você ver a situação. E aí você tem um mercado que consome muito juros, os juros no Brasil um dos mais altos do mundo. Então é uma bomba relógio para explodir as finanças dos clientes. E aí o que o cara quer? Renda extra, renda fácil. Então ele começa a ter essas tentações de, cara, onde eu dobro meu dinheiro, E aí sempre tem assim, né? Já chegaram a oferecer esse tipo de produto. Não, cara, porque aqui, ó, o cara tem um robô. Eu tenho uma história do robô ótima. Não, e aí assim, ó, é seguro, tem até um seguro. Tá, mas quem que é o seguro? É o próprio cara. Aí eu falei que trava, assim, né? Que faz o trava. O seguro é o próprio. O cara tem um seguro que ele assinou aqui, reconhecido lá, não sei o que lá. Nossa, essa história é tensa. Aí eu assim, tá, mas quem que segura? Quem é o benefício? A operação? Não, é a própria empresa, tem outra empresa do grupo. Falei, cara, é tipo eu e você somos sócio, fala assim, ó, viu, a gente é sócio, mas, ó, você me empresta o dinheiro, se eu não pagar, a Andressa paga, mas ela é minha sócia, se eu não pagar, ela não vai pagar também, né? E aí o cara cai, porque, nossa, 5% ao mês, 10% ao mês. Sim, mas eu acho que é aí que entra a parte do planejamento comportamental. Isso. Porque o problema não tá no produto, o problema não tá no robô, o problema não tá no cara que tá fazendo a pirâmide, o problema tá no cliente. Isso. O que dentro do cliente fez com que ele se sentisse à vontade em procurar um produto desse? Independente se ele tem clareza ou não. Qual é a história desse cliente, desse número? Por que ele quer uma saída dessa?
E aí eu acho que entra o planejador comportamental. Perfeito. Ele vai entender o porquê das coisas, do porquê que você se comporta assim. E aí você vai pegar um setênio dele, quantos anos ele tem hoje? Ele tá com 37 anos. Que setênio que ele tá? Ele tá num setênio que ele quer receber de volta tudo aquilo que ele acha que ele fez pro universo. Então ele tá acelerado. Então ele precisa entender que ele tá no momento que ele tá assim mesmo. Legal. Mas que existem outras saídas, outros produtos, outras estruturas que ele consegue se trabalhar do mesmo jeito. Então acho que a palavra sempre vai ser a clareza, né? Dele ter noção da informação. Então, e assim, saber... Aí eu gostei muito do que você disse, a questão do... Qual que é seu foco, qual que é a sua clareza, seu objetivo, entender o que você está fazendo, ele é compatível ou não com esse objetivo, que tem... Sim. Já atendi cliente que o cara falava, eu quero ter uma Porsche, quero ser milionário, sei lá. Aí, o quanto que você produz de dinheiro por mês? Eu faço 10 mil. Uhum. Amigo. Em quantos anos? Em 100 anos? Ele tem 3 filhos, uma esposa que não traz. 10 mil por mês. Eu falei assim, então, eu fiz a conta, falei, você precisa, não vou lembrar certo agora o valor, mas falei, você precisa de pelo menos 30 mil só para investir. Sim. E aí, alocado numa carteira tal, aqui você pode, sei lá, fala com o seu assessor, que ele tinha um assessor também, você vai investir lá, mas tipo, é 30 pau, cara. Mas ele, nossa, mas eu ganho 10. Eu falei, então. Então, assim, ou você entende que tá fora do seu objetivo, da sua realidade, ou você constrói uma realidade. Então, onde você vai investir? Aí eu comecei a trabalhar com ele na questão empresarial. Tipo, então vamos fazer aqui um planejamento da sua empresa. O que sua empresa precisa para faturar 100 mil reais? Porque aí você vai ter sua margem de lucro e tal. Aí com esse lucro você investe na sua pessoa física. E aí você vai fazer... Porque muitas vezes a pessoa acha que... E às vezes também a questão da internet também, né? Mas assim, o cara acha que só o investimento ele vai ficar milionário. Não. No curto prazo. Ele vai ficar se ele tiver toda essa disciplina, um acompanhamento e consistência. Mas o que vai deixar o cara rico, a maioria das vezes, é o negócio dele. Então você vê às vezes o cara no YouTube aí, tipo, o cara, 20 e poucos anos, milionário. Aí ele até pode vender um curso de como ficar milionário, mas o primeiro milhão dele, muitas vezes, foi do produto que ele vendeu. Totalmente. Não do investimento que ele fez, sabe? E aí o cara acha que, o cara fez o investimento, eu vou fazer também. E aí dá muito pau, né?